Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá para mais um episódio do quadro Vini Responde, onde eu respondo as perguntas mais frequentes no meu Instagram, @ViniciusPepenido, que é isso aqui que tá aparecendo para vocês. Se você ainda não me segue lá, segue, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu olhei os dados do YouTube e vi que 70% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no canal não são inscritas. Então, vem aqui embaixo e se inscreve logo para não perder nenhum vídeo. Então vambora pro conteúdo. As 4 perguntas que a gente vai responder hoje, eu selecionei a primeira, falando um pouco mais sobre margem bruta e margem líquida e qual das duas eu prefiro. A segunda, qual o momento exato para vender uma ação. A terceira, porque eu não gosto de FOFs, ou seja, fundos de fundos. E também, quais são os principais indicadores fundamentalistas para julgar uma ação barata ou cara. Então vamos para o conteúdo, tá? A primeira pergunta é justamente a diferença entre margem bruta e margem líquida. E por mais que esse conceito seja simples para alguns, pode parecer muito complexo para outros. A margem bruta é justamente o quantos por cento da receita daquela empresa acaba vindo em forma de lucro bruto. Então vamos falar, sei lá, vou pegar aqui a margem bruta de uma empresa na prática, só para vocês entenderem a simplicidade disso. Eu vou abrir aqui, vou até mostrar para vocês na tela do outro celular, Você vem aqui na internet, pode abrir o Status Invest, que seja, aí você coloca aqui a empresa, sei lá, vamos botar aqui Petrobras, você bota aqui o código de negociação da empresa, peguei a BR Distribuidora, enfim, tanto faz. Aí aqui você vem, indicadores de eficiência, ela tem a margem bruta de 5,67%, é uma margem bruta relativamente baixa. Por quê? Porque de R$100 que ela fatura na receita dela, só R$5,67 vem em forma de lucro bruto, então isso é muito baixo. Por isso que você tem que ficar de olho nesse indicador. E a margem líquida dela é de 1,05%, ou seja, a empresa a cada R$100 que ela gera de receita só consegue R$1 de lucro. Isso para o acionista não acaba sendo muito vantajoso. Por quê? Porque, cara, tu acaba perdendo muito dinheiro ali naquele meio, a empresa que tem muitos custos. Não necessariamente a BRDT, BR Distribuidora, é um mau investimento, nem uma empresa ruim, mas a gente está só olhando aqui os números sem se apaixonar e sem estudar a empresa, tá? Então, o ideal para vocês entenderem aí da margem bruta é justamente que ela vai mostrar para vocês o quanto vem de lucro bruto. E eu prefiro olhar a margem bruta do que a margem líquida, porque a gente tem muito mais uma noção macro da empresa para ver a situação atual dela. Porque tem empresas cíclicas que elas não conseguem dar lucro líquido sempre. Então a margem bruta te dá uma visão mais ampla e te dá uma noção mais de longo prazo também. Porque uma empresa que tem uma margem bruta grande e não tem margem líquida ainda, pode vir a gerar uma margem líquida. Por quê? Porque ela pode estar passando uma dificuldade no mercado. Então, eu pessoalmente prefiro olhar para margem bruta e margem operacional, que é a margem EBIT, que eu curto bastante, tá? A segunda pergunta, do Gabriel Bettini, e ele me perguntou quando que ele sabe o momento exato para vender uma ação. Ou seja, quando ele chega lá, olha para uma ação e fala assim, essa é a hora de eu vender. Isso aí é um assunto muito discutido, eu acredito que não tem uma verdade absoluta, mas eu particularmente tenho vários métodos na minha carteira. Então vamos supor que a gente está falando do Value Investing, que é comprar ações de boas empresas focando no longo prazo. Se você está fazendo isso, você só vai vender a ação de uma empresa ou se ela está muito mais cara do que você acredita que ela poderia valer, ou seja, o valor está muito distante do preço, ou se você fez ali uma análise da empresa e não tem mais os fundamentos. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que nem existe. Padaria do Seu Jorge. Você comprou a padaria do Seu Jorge porque você vê muito potencial no bairro lá, que era uma padaria vazia, que era uma padaria que estava sempre cheia. Mas o que aconteceu? Chegou e abriu um mercadinho do lado que está lotado e a padaria do Seu Jorge já não está mais tão forte assim. Essa empresa acabou perdendo os fundamentos. Então você vai fazer o quê? Você vai vender a tua participação na padaria do Seu Jorge, porque você não tem mais aquela perspectiva de ser sócio dela por longo prazo, porque não faz mais sentido. E a mesma coisa com uma ação. Você vai vender quando você vê que aquela empresa tem ou uma gestão mais fraca, ou ela não tem mais um horizonte de longo prazo tão claro assim na sua cabeça. Um mundo de carros elétricos pode não fazer sentido você ter ações de empresas com carros que não são elétricos. Enfim, só estou dando um exemplo mais prático aí e mais fácil de você digerir no dia a dia, tá? Então a próxima pergunta é do Luiz Felipe, que perguntou se eu não gosto de fundos, de FOFs. E cara, eu não curto esse tipo de fundo, porque você vai estar fazendo duas coisas que eu não admito, que é pagar taxa duas vezes. Você vai pagar taxa tanto para o gestor do fundo de fundo, quanto para o gestor dos fundos que você vai comprar por meio dele. Então é como se você estivesse comprando, sei lá, você está sendo bitaxado aí, que eu não vejo muito sentido, tá? Sem falar que aí no meio tem alguns fundos que você não compraria individualmente. Então eu prefiro ou comprar um KISO 11 da vida, que é como se fosse um ETF de fundos imobiliários, ou fazer aí outro tipo de abordagem, tá? Mas eu prefiro aí estar selecionando individualmente. E a outra pergunta foi do Yuri Lima, perguntando quais são os principais indicadores fundamentalistas
para julgar uma ação barata. E bom, isso é muito relevante e muito interessante de se estudar. Porque, cara, o preço é uma coisa muito relativa. Não é você olhar e falar, essa empresa tá cara, essa empresa tá barata. Não é assim que funciona. Por isso você tem que ter uma metodologia para determinar isso. Mas existem várias, tá? A gente vai explicar para vocês. A primeira é fazer análise comparativa, ou seja, você comparará os múltiplos. Então tu chega lá, compara o PL de uma empresa com o PL de outra, você compara o preço sobre o valor patrimonial e faz uma análise mais macro. Você olha ali o setor, vê, pô, qual dessas empresas está mais barata em relação ao lucro? Entende? Você faz uma noção mais comparativa. É o que o Damodaran chama de análise comparativa. Já o que o Damodaran chama de valor intrínseco é quando você vai procurar uma empresa, avaliar ela por si só. Então, vamos dizer que esse iPhone aqui, vamos dizer que ele é uma empresa. Como você faz essa projeção? Você projeta o que esse iPhone pode te gerar nos próximos anos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu trabalho com, sei lá, com Instagram. Eu sou produtor de conteúdo no Instagram. O que eu faço? Eu projeto tudo que esse iPhone pode me gerar nos próximos anos e a partir do que ele vai me gerar, eu calculo o valor presente dele. Aí eu posso chegar no preço justo, teoricamente, que é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, que já tem vídeo aqui no canal falando, vai aparecer no card em alguns dos lados aqui. Mas o relevante para vocês entenderem isso tudo é justamente saber que não existe uma verdade absoluta. Não é assim, olhei essa empresa, ela tá cara, olhei aquela empresa, tá barata. Não é assim. Tem várias maneiras de você analisar isso e é por isso que você tem que estar sempre procurando ler vários livros sobre esse tema, tá? Recomendo principalmente Valuation da Damodaran. Inclusive tem um curso gratuito de Valuation da Damodaran aqui no YouTube, que é bem legal. E aqui no canal a gente tem vários vídeos em português que são muito relevantes para você. Então aparece aqui em cima a playlist do Valuation que a gente fala um pouco mais sobre isso. Galera, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Muito obrigado por ter assistido e é só começo. Só a consistência vai te dar resultado. Foca no que realmente vai te dar resultado, que é consistência, conhecimento e trabalho. Fui!